Silvio Navarro, muito boa noite. Seja bem-vinda. Silvio, semana que vem já começa uma nova fase aí do julgamento com o interrogatório dos réus. A gente vê, assim, de forma acelerada o Supremo conduzindo esse caso. Havia uma leitura no começo do ano de que até ali, agosto, setembro, ocorreria efetivamente o julgamento com sentença e eventual condenação. Está tudo caminhando para isso, porque a gente já, a partir da semana que vem, começa a fase ali dos interrogatórios dos réus aí desse primeiro núcleo. Silvio, boa noite. Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão, boa noite, você que começa a semana conosco. À medida em que o ministro Alexandre de Moraes corre com o calendário, né? Com o calendário, ele joga com o calendário na mão. À medida em que ele corre com esse processo, mais fica claro para quem ainda tem alguma dúvida de que o golpe de Estado é um devaneio da cabeça dele, é um delírio da cabeça dele. E não houve golpe, não sou eu que estou dizendo, não somos nós que falamos isso todas as semanas, desde o dia 9 de janeiro de 2023. É José Sarney, por exemplo. José Sarney pode ser considerado um bolsonarista? Acho que não. É José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, ele pode ser considerado um bolsonarista? Bom, mas ele é ministro do Lula, então acho que não. É o Nelson Jobim, que já foi ministro do Supremo Tribunal Federal e ministro de Estado do governo do PT no passado, de Lula e de Dilma Rousseff. Também não é bolsonarista. Então, à medida em que o tempo corre, à medida em que o ministro Alexandre de Moraes coloca o pé no acelerador para falar o português claríssimo, mais fica claro que ele está tentando goela abaixo do brasileiro um golpe que é um delírio, um devaneio dele. Então, eu acho que a gente não tem nem muito mais o que dizer. É um jogo de cartas marcadas, já sabemos qual será o desfecho, agora resta saber o quanto isso é sustentável juridicamente. Porque ele atrapalhou o ordenamento jurídico do Brasil, ele atravessou o devido processo legal, ele rasgou a Constituição, ele inverteu o ônus da prova. Ele simplesmente ignorou que, para que alguém seja condenado, é preciso comprovar a materialidade, e não há materialidade. Ele descartou a individualização de conduta na página mais escura da história do Supremo Tribunal Federal. Portanto, resta saber quanto tempo esse delírio do ministro Alexandre de Moraes vai durar quando esse julgamento terminar. E finalizo lembrando aqui que a ação penal 470 do Mensalão, por exemplo, que talvez seja o julgamento mais simbólico porque foi o mais longo da história da Suprema Corte, ela levou 53 sessões, 138 dias e com os embargos infringentes e declaratórios, 69 sessões. Olha como o ministro Alexandre de Moraes está correndo, porque a ação penal 470 começa a tramitar no Supremo Tribunal Federal no dia 2 de agosto de 2012. O Mensalão, a CPI, é de 2005. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Ana, seja bem-vinda. Hoje o nosso repórter Christian Costa, então, acompanhou o último depoimento do senador Rogério Marinho, lembrando que acompanhou esse depoimento por meio de um telão instalado ali numa sala da primeira turma do Supremo, porque a imprensa, então, foi proibida de gravar vídeos e áudios dessas últimas 2 semanas de depoimento. A gente aguarda agora que o ministro Alexandre de Moraes disponibilize os áudios, porque foram todos gravados, esses vídeos, né? Então, a gente aguarda que eles sejam disponibilizados, que seja dada a devida transparência a todas essas audiências realizadas nas últimas semanas, Ana. E chama a atenção que o senador Rogério Marinho descreveu nessa reunião que ele teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro em 2 de novembro de 22, portanto, depois ali do segundo turno das eleições, na conversa que teve com o ex-presidente, que Jair Bolsonaro lamentou a derrota, felicitou ali os parlamentares que ganharam, né, as eleições de 22 e estava ali providenciando a transição de governo. Claro, quem vai dar um golpe, quem vai arquitetar um golpe, não providencia transição de governo para o seu adversário. Muito boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, boa noite, meu mestre Augusto e nossa audiência maravilhosa iniciando a semana com a gente. Paula, lembram daquela frase que o presidente Bolsonaro disse? Vão sentir saudade da gente. Será que alguém que está tramando um golpe, e foi ali no que os americanos chamam aqui de hot mic, né? O microfone ali que estava aberto e que ele não sabia que estava aberto e ele sussurrou ali para os assessores mais próximos, né? Ele até falou baixinho,
vão sentir saudade da gente, e um microfone ali que estava aberto pegou essa frase do presidente Bolsonaro. Quem fala isso ali de maneira íntima para os seus assessores mais próximos, se você tem um golpe na cabeça, e como o Silvio disse, né, é o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, José Sarney, quantos juristas renomados, será que todos eles agora são bolsonaristas? Agora, Paula, o que eu receio, estávamos, né, falando do Mauro Cid, e que o Mauro Cid estará ali e que os ministros vão ouvir o depoimento dele. Agora, o Mauro Cid vai poder falar o que ele de fato viu, o que ele de fato testemunhou. O Mauro Cid vai ter que dar um embrulho especial, colocar um embrulho especial no seu depoimento para agraciar as vontades do Alexandre de Moraes, ou vai haver aquela coerção absurda que nós vimos naquele vídeo do depoimento do Mauro Cid, quando o Alexandre de Moraes ameaçou o Mauro Cid, o pai, a esposa e a filha mais velha, se ele não resolvesse falar o que o Alexandre de Moraes queria ouvir. Então a questão toda, Paula, é essa: sem imprensa, sem câmeras, sem absolutamente nada ali dentro, nós vamos ter que esperar o vídeo, como nós tivemos que esperar o vídeo dessa famigerada sessão, podemos falar sessão de tortura, né, de coação do Alexandre de Moraes em cima do Mauro Cid. Então, nada, né? Nós temos aqui para quem está nos ouvindo nas rádios, na nossa taja está escrito assim: em depoimento, Rogério Marinho destrói narrativa do golpe. Só que toda semana em depoimento A destrói a narrativa do golpe, em depoimento B destrói a narrativa do golpe. Toda semana essa história do golpe, perdão, Paula, não para de pé. Simplesmente não para de pé. Eles vão continuar chamando testemunhas, a história não vai começar a existir de um dia para o outro. Ana, tomar uma aguinha aí para recuperar o fôlego. Enquanto isso, deixa eu dar as boas-vindas ao Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, Silvio, meu irmão, Piotr, meu amigo, Ana, minha parceira querida. Boa noite a você que nos acompanha. O que me angustia é que, enquanto isso, nós temos, enquanto essa farsa prossegue, nós temos centenas de pessoas na cadeia vendo o desvio do assunto principal. Não se fala mais, ou não se tem falado, nesses dias, na anistia. Parou, sumiu do Congresso. Não se fala mais na anistia, que é necessária, e o Brasil não vai escapar desse caminho. Estão adiando à toa. Fala-se de um golpe que não houve. Isso é uma farsa. O Supremo começou a encenar essa farsa com a libertação do Lula. O Lula estava preso por ser comprovadamente um corrupto e lavador de dinheiro, alegando que o local, a comarca, vamos dizer assim, a cidade onde foi julgado o Lula não era correta, deveria ser julgado em Brasília. O ministro Edson Fachin parou interrompeu o andamento da justiça. O Lula saiu sem ser declarado inocente e aí está agora atormentando o Brasil na presidência da República. Um culpado. Com o golpe que não houve, né, está mais que provado, eles querem prender o Bolsonaro e várias outras pessoas. Como é que se vai fazer um golpe? Vamos só resumir aqui. Um golpe sem apoio militar, sem armas, sem civis armados, sem apoio dos governadores ou dos principais aliados políticos, como reiterou o Rogério Marinho.
Então, são 5 ministros, é uma turma, não chega a ser o plenário, decidindo o destino deles, é isso? Isso, sim. O Brasil não pode desviar a atenção dos assuntos principais. Eu repito, o que me angustia é isso. Imaginem o que estão pensando neste momento os presos, pelo golpe que não houve. Tá? Esses caras não sabem o que é golpe, ou sabem e deliberadamente encenam, repito, essa farsa, esse circo, né? Pondo a imprensa fora e criando a narrativa de que o Lula tanto gosta para inverter completamente a situação. Um presidente inocente é preso, ex-presidente, e o preso, o delinquente real, que é o Lula, na presidência, tentando permanecer mais 4 anos.